Olá, família! Seja bem-vinda! Amo me encontrar com você a cada semana, amo vir aqui para nós compartilharmos experiências, conhecimento, bons conselhos, acolher você, suas necessidades, acolher as necessidades da sua família com carinho, muitas vezes também com exortação, chamando a sua atenção para aquilo que é importante. Às vezes falta um amigo, uma amiga, um profissional, alguém que possa olhar bem nos teus olhos e dizer: a responsabilidade precisa ser assumida e essa responsabilidade é sua. De mais ninguém. Assuma aquilo que veio às tuas mãos para que seja feito conforme as tuas forças. Afinal, esse é um conselho da palavra de Deus. Tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. E se tem algo que veio às nossas mãos para que sejamos responsáveis por ela, é a nossa família. Como que está o cuidado com a sua família? Você tem muitas vezes enfrentado dificuldades nas suas relações familiares? O ambiente da sua casa está perturbado? Você tem enfrentado aquelas dificuldades de compreensão, de ser percebido, percebida, de ser respondida em suas expectativas, de ser correspondido naquilo que você deseja também? Falta comunicação. Falta amor, falta respeito. O que está faltando por aí? E nós muitas vezes dizemos, é o outro quem faz com a gente. Mas muitas vezes somos nós quem precisamos nos alertar para a nossa parte. Bom, tem os filhos, tem o marido, tem a esposa, tem os agregados. Às vezes a esposa está sozinha, não tem o marido ajudando. Às vezes, de vez em quando, a gente encontra algumas histórias de homens que estão sozinhos cuidando da sua família também. Filhos que foram deixados com os avós. Tantas são as situações vividas pelas famílias. Mas você já parou para pensar no que realmente significa família quando nós pensamos no propósito de Deus para nós? Qual é o propósito de Deus para as famílias? Sejam elas o modelo que for, na condição que esteja agora, qual é a sua ideia a respeito da vontade de Deus e do propósito de Deus para você e a família, os seus filhos, as pessoas com quem você se relaciona e você chama de família? Sabia que a família, no propósito de Deus, é que represente a família celestial? Quando Deus nos criou e criou o casamento, criou filhos, criou família, criou esse ambiente familiar, a intenção de Deus é que aqui na Terra nós pudéssemos simbolizar a família celestial. Depois do pecado, veio Jesus Cristo. Lá adiante, para nos garantir que nós seríamos ainda garantidos como filhos de Deus. Bastaríamos crer no seu nome, no seu sacrifício, em seu poder e graça. Então, Jesus Cristo nos oferece a oportunidade de voltarmos à experiência de sermos família e então apontarmos para a glória de Deus. O lugar onde o nome de Deus é exaltado, onde o propósito de Deus é estabelecido, não é na igreja. O primeiro lugar onde o nome de Deus é verdadeiramente reconhecido, volto a dizer, não é na igreja. Lá naquele lugar chamado templo, igreja, onde as pessoas se reúnem, a comunidade se reúne para adorar a Deus, ali é um segundo momento, porque o primeiro momento, a primeira igreja, o primeiro lugar onde a família busca a Deus e são criados laços profundos de amor, respeito, de uma experiência real com o Evangelho de Cristo, é na casa onde nós moramos, é no lar onde nós habitamos. E nós precisamos ser fiéis a este propósito, fiéis até o fim, mesmo enfrentando as adversidades da vida. Mesmo enfrentando as diferenças que existem entre nós, membros da família. Mas precisamos entender que o propósito de Deus para a família transcende a essas diferenças, divergências, e nós precisamos estar cada vez mais cientes do que significa sermos fiéis ao propósito de Deus para a nossa casa, para o nosso lar,
para a nossa família, para o nosso casamento, para a maternidade, para a paternidade, para os vínculos que são criados em família. Nesses últimos dias, nós estamos, desde o último dia 17, nós estamos numa jornada de 10 dias de oração. 10 dias em que toda a igreja está se movimentando, toda a igreja adventista, juntamente com todos os outros irmãos, amigos que estão sendo convidados aqui pela telinha da Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, usando as nossas plataformas digitais, convidando pessoas a se unirem e todos nós juntos estejamos buscando a Deus numa jornada pelo poder de Deus, para que haja cura das nossas enfermidades emocionais, cura das nossas intrigas, das nossas vivências, pelo poder de Deus, orando pelas famílias, orando por amigos, orando pelos filhos, orando pelos casamentos. Está sendo uma coisa linda de se ver. E no próximo sábado nós viveremos um tempo de 10 horas de jejum. E eu convido você a intencionalmente se preparar para estes últimos dias, e no sábado nós finalizaremos esse período de 10 dias de oração com as 10 horas de jejum, intencionalmente buscando a presença de Deus pelas famílias, para que nós sejamos fiéis ao propósito. Qual é o propósito? Eu espero que você nunca mais se esqueça. O propósito de Deus para a nossa família não é que sejamos apenas um casalzinho, ou casalzinho com filhos, que tenhamos ali o nosso cantinho de sair para trabalhar, voltar para casa, uma rotina, o cotidiano comum de uma família. Ah, se você lembrar que todos os dias os anjos de Deus visitam os lares, especialmente os lares que desejam a presença de Deus. Todos os dias, anjos passam pela sua casa para anotar as suas orações. Isso mesmo que você ouviu, para anotar as suas orações, para levar ao trono de Deus os pedidos que você fez, para que a graça de Deus se derrame sobre a sua vida, o Espírito Santo age na sua vida, toca o seu coração, do seu marido, dos seus filhos. Você que é viúvo, viúva, divorciados, não importa se você está sozinho ou acompanhado, mas se você tem buscado ao Senhor, mesmo na sua solidão, a família celestial te visita e você deixa de estar sozinho para ter a presença de Deus com você, assim como é junto às famílias, aos que têm outros em casa lhes fazendo companhia, mas a família celestial interage conosco. Na sua casa tem sido invocada o nome de Deus? Tem sido invocada a presença de Deus? Na sua casa tem Bíblia aberta? Na sua casa tem leituras que edificam o nome de Deus? Bom, já começo aqui o nosso programa fazendo perguntas, elaborando ideias e confirmando o que eu creio e o que você crê. Jesus Cristo quer se fazer presente na sua casa. E o resultado de uma casa que é edificada no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai resultar numa igreja forte, numa sociedade forte, numa juventude forte, em vidas alcançadas pela graça de Deus. Tudo porque no seu lar, na sua casa, houve manifestação do poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo precisa mudar, transformar a nossa vida. Se o Evangelho não funcionar na sua casa, se o Evangelho não tiver eficiência na sua casa, se o Evangelho não te transformar, quem vai impactar a sua vida? Quem vai alcançar o seu coração? Quem vai mudar a sua mentalidade? Quem vai trazer paz? O que vai mudar o seu ambiente em casa? É o Evangelho de Jesus Cristo. É nisso que nós cremos, é nele que nós confiamos, porque ele prometeu. Bom, nós vamos ao longo do programa ainda trazer outros conceitos, outras ideias, mas chamando a sua atenção para que essa responsabilidade precisa ser assumida por nós. E para fazer o programa comigo, você pensava que eu ia fazer sozinha? Não, trouxe um amigo para participar aqui com a gente,
Além de ser teólogo, ele é também terapeuta de família, tem atendido a muitos casais especialmente, tem chegado perto da necessidade de muitas famílias e tem sido algo transformador. E eu te convido a ficar com a gente, farei algumas perguntas muito interessantes para você, Manassés Queiroz. Vem para cá, vem fazer o consultório de família comigo. Tudo bem com você? Bem-vindo! Graças a Deus, muito obrigado por essa oportunidade aqui com você, o seu público tão querido, tão precioso, tão atento, tão fiel ao consultório de família, não é, Daleide? Louvado seja o nome do Senhor Deus, e essa sua fala inicial já lançou muita luz no nosso coração e muita orientação preciosa. Amém, que ótimo, Manassés. Então, eu já te pergunto o seguinte, como a experiência religiosa saudável, eu acho muito importante que a gente entenda que há experiências religiosas que não foram saudáveis para os filhos, para as relações familiares. E aí, na sua fala, eu até espero que você traga para a gente justamente esse cuidado que nós devamos ter ao falar de religião e família, de fé, de espiritualidade e família, considerando que há maneiras e maneiras de vivermos espiritualidade. A nossa intenção aqui é justamente apresentar o propósito de Deus, segundo a palavra de Deus, com a intenção, e você como de entendermos bem esse movimento de religião, família, relações, aproveitando que você também é terapeuta de família. Então, como a experiência religiosa saudável pode proteger as relações familiares, Manassés? Eu quero usar aqui dali de um texto, Deuteronômio 6. Esse texto é incrível. Olha que orientação, a partir do verso 4. Ouve Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, não é? E também colocarás, atarás como sinal na tua mão e na tua fronte, e assim por diante. O Senhor Deus está dando a orientação aqui exata de como a família pode se tornar um centro de adoração, de aprendizagem, não é? Para que cada membro da família possa acessar a dois portais. O primeiro portal é o portal da adoração a Deus, é o portal do louvor, é o portal que conecta cada membro da família uns com os outros, mas, em primeiro lugar, conecta com o seu Criador, recebendo a sua identidade. E este portal espiritual de relacionamento e intimidade com Deus vai fazer com que essa família se conecte com outro portal, que é por meio dos pais, é o portal da honra aos pais. Então, honre o teu pai e a tua mãe para que você tenha uma vida de qualidade, uma vida de alegria, de prazer, de contentamento. Então, esses dois portais, eles também estão expressos na lei do amor, porque o ser humano ele foi criado para o relacionamento, amar e ser amado. E é no núcleo familiar onde esse treino, essa aprendizagem é feita de uma maneira belíssima, sob a ação do Espírito Santo agindo por meio dos pais, não é? Então, esses filhos vão aprender a adorar a Deus, a considerar a Deus como o centro de suas vidas. E aí, na sequência, pela honra aos pais, eles se tornarão pessoas de bem, pessoas felizes, pessoas aptas ao verdadeiro amor. Então, a experiência na espiritualidade funciona nesta direção, na direção do relacionamento com Deus, aprendido de forma prática, pela experiência compartilhada e testemunhada com os pais. Agora, se os filhos não aprenderem desta maneira, eles poderão até aprender uma religião, mas os filhos que aprendem uma religião e vão se prender meramente a costumes, hábitos e rituais, sem
uma experiência pessoal com Cristo, essa experiência não será gratificante, não vai ser boa. Vai se encher de tabus, se encher de julgamentos, vai trazer uma desconexão muito forte nesta família, e as coisas não irão bem, só porque são religiosos. Então, é preciso que a família entenda que é por meio da experiência espiritual, do ser amigo de Deus, no compartilhar da presença do Espírito Santo uns com os outros, que então a verdadeira religião poderá ser praticada. Muito bem. Exatamente nesse ponto é que muitas vezes nós nos perdemos, nós pais, nós que somos desse ambiente familiar e também desse ambiente cristão, religioso. Muitas vezes nós estamos muito ocupados com a religião formal, que tem o seu lugar. Nós não desprezamos, muito pelo contrário, tem muito valor. Mas quando nós pais nos esquecemos que a primeira referência sobre como é Deus, como Deus age, quando nós dizemos que Deus é amor, onde que eu experimento a primeira forma de amor? Os filhos perguntando, os filhos procurando entender. Nos seus pais. Somos nós pais quem revelamos aos nossos filhos, em primeiro lugar, como é Deus. Como é que Deus ama? Como é que Deus cuida? Como é que Deus fala? Não são as historinhas da Bíblia, as histórias bíblicas, não são as histórias contadas na igreja, não são os sermões, não são os ritos religiosos que revelam para os filhos, para as crianças, desde bebezinhos, criancinhas, pequenininhas que vão crescendo, convivendo nesse ambiente religioso, são os pais. E nesses 10 dias de oração, não é, Manassés? Nós recebemos um material que está disponível, inclusive, gratuitamente na internet, no adventistas.org. Esse material pode ser baixado, estudado, enfim. Num dos textos que nós estudamos ali, justamente faz os pais se lembrarem que são eles o espelho para os filhos, o exemplo para os filhos. Mas quando a nossa religião é deturpada, quando a nossa forma de entender a Deus é deturpada, nós ficamos impossibilitados de transmitir essa religião, a fé, o amor e criar esse ambiente celestial em família. Aí muitos de nós nos perdemos. E aí que nós precisamos de ajuda, de suporte, para que entendamos qual é o lugar que devamos seguir. Afinal de contas, não é, Manassés? Tem muitas famílias que precisam ser discipuladas, precisam ser ensinadas. Elas não nasceram num berço cristão ou não foram ensinadas. Todos nós precisamos ser discipulados de alguma forma. Isso sem sombra de dúvidas. Espero que o programa de hoje esteja ajudando famílias aí também a entenderem melhor esse discipulado que eu estou dizendo, de sermos ensinados segundo a vontade de Deus. Manassés, a vovó Sueli Durais, ela tem 59 anos, ela diz, bom, 59 anos, eu não sei se é a idade dela ou de família dela, ela diz 59 anos de amor, respeito, filhos, netos e muito amor, graças a Deus. Bendito seja Deus, vovó Sueli. A Silvana diz assim, a minha família está dividida, Manassés, porque o meu esposo ainda não tem essa linguagem espiritual, ele ainda não é convertido, nós temos um bebê de 1 ano e 8 meses e eu estou pedindo a Deus que um dia nós todos estejamos debaixo das bênçãos de Deus como família. E aí uma questão que dificulta e a gente precisa considerar isso, não é, Manassés? Lares divididos. Nós estamos aqui, quem sabe, pensando em que todos cooperem para que esse lar represente o lar celestial, mas há muitos lares divididos. O que você diz? Exatamente. Olha só, olha esse texto aqui de 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, olha essa orientação, vovó Sueli, olha só. Verso 1, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que ele, se ele ainda não conhece a palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aqui está o segredo, acompanhado de uma promessa.
Mulheres, vocês que não têm maridos, com um coração sensível à palavra de Deus, e que não são praticantes da palavra, e que não conhecem os princípios e os valores bíblicos e não os praticam, você não precisa condenar o seu esposo, não precisa separar-se dele, e não precisa se sentir a mulher mais infeliz do mundo. Não. Aqui está um ministério, aqui está um desafio. Deus está chamando você para que, por meio do seu aperfeiçoamento, como um canal de bênção, um canal de virtude, um canal de graça, pelo seu desenvolvimento espiritual, pelo seu crescimento, pelo seu procedimento, pela sua honestidade, pela sua conduta, você vai fazer reflexos de vida, estímulos extraordinários que irão atingir o coração deste marido. E o Espírito Santo, que atende todas as suas orações, ele irá tocar sensivelmente o coração deste marido. Então, muitas mulheres estão se sentindo infelizes porque estão aguardando a mudança do marido para finalmente terem a sua alegria. Não. O seu casamento ele vai ser fortalecido, a sua família vai ser preservada pela sua transformação, porque Deus quer você como canal de bênção para impactar na relação e na família com um cheiro suave, um aroma gostoso e prazeroso do verdadeiro amor. Amor irresistível, um amor que ninguém quer sair desta presença. Então você é o canal do Espírito Santo na sua casa. Não é por meio das discussões, das exigências, das chantagens emocionais, das choradeiras. Não é por esse caminho, ok? Agradeça a Deus, louve a Deus, e você tornará a sua casa uma bênção, e o seu marido, a palavra de Deus promete, ele será impactado. Que ótimo! Nós estamos aqui no nosso consultório de família. Hoje nós estamos recebendo o teólogo, que também é terapeuta de família, Manassés Queiroz. Já volto com você, viu, Manassés? Tem mais perguntas, mais questões importantíssimas para nós conversarmos. Eu quero ter a sua participação aí de casa também. Manda para a gente a sua pergunta. Produção, como estão chegando as perguntas para a gente? Pelo nosso Instagram e também pelo Facebook. Pelo Facebook também, você pode mandar as suas perguntas para a gente por estes canais, consultoriodefamilia.nt, o nosso Instagram, ou pode ser também no nosso Facebook também. Mande a sua pergunta, a sua questão. Nós estamos falando sobre fidelidade em família, fidelidade ao propósito de Deus, fidelidade à vontade de Deus para mim e para você. Tenho dito sempre, nós cristãos, o melhor e mais completo sermão que a nossa vida pode pregar é uma família bem ordenada, é uma família bem organizada. É o melhor sermão, uma família bem ordenada. Mas, se nós não tivermos em mente que justamente nós vamos carecer da graça de Deus para Ele intervir em nossas dificuldades. Nós temos diferenças de personalidade, nós temos diferenças no modo de adorar a Deus, ou um adora a Deus, o outro não tem nenhum tipo de experiência religiosa, tem um lar dividido, como o caso da nossa amiga que nos escreveu agora, para quem o Manassés estava aconselhando segundo a palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus que nos conduza a enfrentarmos as adversidades da vida. Nós precisamos da sabedoria divina. Como é que você tem feito para auxiliar os seus filhos pequenos? Enquanto eles se desenvolvem, você parou para pensar que o caráter dos seus filhos estão se formando agora, num tempo muito difícil. Mas sempre foi difícil, desde que o pecado entrou no mundo, sempre foi difícil. Mas é que parece que agora o pecado já não bate a porta para entrar, ele surge dentro da sua casa. Você tem pensado em maneiras, estratégias sábias, conduzidas pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pelo conhecimento
prático e teórico também, que nos ajuda muito a entendermos cada fase, cada idade, cada comportamento. É para isso que tem os profissionais da área de saúde emocional, do desenvolvimento humano. Mas você tem parado para buscar em Deus estratégias para lidar com seus adolescentes? Os meninos estão sozinhos. Os meninos estão se virando. Eles estão se encontrando com estranhos dentro de casa, muitas vezes, pelas redes sociais, pelo YouTube, marcando encontros. Você viu agora, ontem, acho que ontem, enfim, esses dias agora, uma moça conhecia um rapaz virtualmente, eles jogavam numa comunidade, algo do gênero, e ele a convidou para um encontro. Ela foi confiando que estava indo ao encontro de um amigo virtual e que agora o conheceria presencialmente. Ele simplesmente matou aquela adolescente. Era um doente, um transtornado, matou e disse que não se arrepende, porque ela transitou no seu caminho, atravessou o seu caminho, ele matou, sem nenhuma razão. Aquela menina marcou o encontro com a morte dentro de casa. Será que os seus pais estavam vendo, estavam acompanhando? Claro que eu não estou com isso, acusando os pais, eu não os conheço, mas estou tomando esse caso para dizer a você, você está criando estratégias inteligentes para ouvir os seus filhos, para saber com quem os seus filhos estão conversando, para saber com quem eles ficam horas batendo papo, jogando, brincando, conversando, rindo, quando muitas vezes eles não conversam com você, eles não riem com você, eles não estão desejando a sua companhia. Por que será? Talvez porque em algum momento nós nos desconectamos dos nossos filhos e os deixamos sozinhos. E esta semana, num dos textos que eu li nessa jornada dos 10 dias de oração, nós temos feito aqui na Novo Tempo lives, na rádio, pelo Instagram e YouTube, melhor dizendo, da rádio e da TV Novo Tempo. Eu mesma tenho feito todos os dias às 7h30 da manhã no meu canal no YouTube. Todos nós estamos nos movimentando para chamar as pessoas para esse tempo de misericórdia que Deus nos tem dado. O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos? Nós precisamos desesperadamente que o Senhor nos ajude. Fiquemos juntos? Eu volto daqui a pouquinho com a continuidade do consultório de família. O Manassés volta com a gente também. Até já! Amores da minha vida, voltando com o nosso consultório de família. E olha o que eu tenho aqui em mãos, a revista Entre Família. Eu estou te mostrando, deixa eu ver que número é aqui, a 15ª lição da revista Entre Família. Uma família com propósitos, uma família com propósitos. Esse é o que nós não devemos perder nunca de vista. Quer estudar esse tema? Essa lição é só uma entre as 15 que estão contidas na revista Entre Família, que é um presente que nós queremos mandar para você de presente. Entre em contato agora e diz assim: Darleide, me manda a revista que você me falou. De graça, de presente. Aliás, quem está nos auxiliando para te mandar esse material são os Anjos da Esperança. A todos que são Anjos da Esperança, obrigada pelo apoio financeiro, mensal, cheio de amor, cheio de vontade de nos fazer levar cada vez mais longe materiais como este para auxiliar pessoas, para ajudar famílias. Então, estou te esperando. Manda mensagem. Sim, manda mensagem pedindo a sua revista. Anota aí, 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21 é o telefone para você ligar em horário comercial, que é quando a nossa atendente está aqui, os nossos atendentes estão aqui. Mas você pode mandar a mensagem pelo WhatsApp, aí não tem hora. Se você estiver me assistindo de madrugada, anota o número, salva nos seus contatos, o telefone, ou melhor, o WhatsApp 12 98244 4449, 12 98244
982444449. Eu repito, mas fica aí na tela. Dá um tempinho, produção. Segura aí, Israel, para esse número ficar gravado na telinha, no celular, nos contatos e nós recebermos mensagem. O que você vai dizer mesmo? Isso, você vai dizer assim, ó, eu quero a revista que a Darleide indicou. E ela disse que é gratuito, só para você não ficar com medo. E é mesmo, a gente manda para você. Revista Entre Família. Vamos continuando aqui o nosso programa falando sobre fidelidade ao propósito de Deus. Sim, fidelidade ao seu casamento, ao compromisso que Deus fez com você no seu casamento, na sua família. Quantas mães estão preocupadas, quantas mães estão infelizes, quantas mães estão perturbadas. Tem uma questão que tem perturbado a muitas mulheres. Hoje eu conversava com uma moça e ela me dizia, Darleide, eu ando muito perturbada com uma questão. Eu tenho um filho pequenininho, tenho um outro maiorzinho, mas eu quero voltar a trabalhar. Eu sempre trabalhei. Enquanto nós conversávamos, o Espírito de Deus, os olhos espirituais, a mentalidade espiritual foi se fortalecendo, porque ela já tinha conhecimento, só estava perturbada, porque as vozes dizem para ela, você precisa trabalhar, você vai ficar para trás, você é muito jovem, você deixa os seus filhos na creche, na escola e você volta para o trabalho, porque você. E o Espírito Santo dizendo para ela, não, seus filhos ainda são pequenos. A palavra de Deus dizendo para ela, seus filhos precisam de você. A sua missão como mãe é grandiosa. Por que você vai deixar seus filhos? Responde para mim, minha amiga. Por que você vai deixar, e meu amigo também, que precisa ajudar a esposa, precisa ajudar essa esposa, ajudar assim de verdade, com apoio, com abraço, com reconhecimento, pelo que significa uma mulher ficar em casa para cuidar dos filhos. Isso é um trabalho duro. E muitas vezes não tem reconhecimento. E ela começa a se sentir infeliz. Aí ela põe os filhos, paga alguém para cuidar dos filhos, ou deixa numa escola, deixa em não sei com quem, e vai trabalhar para ganhar um dinheiro que muitas vezes é sim porque precisa, é sim porque se não trabalhar não tem o pão de cada dia. Eu sei disso. Eu não estou falando a estas mulheres de maneira a fazer algum julgamento sobre a sua atitude. Mas eu preciso dizer a tantas outras que estão ouvindo as vozes do mundo, que não tem compromisso com o propósito de Deus para a sua família e deixam seus filhos aos cuidados de terceiros, porque o mundo disse que ela precisa ser empoderada fora de casa. Meus amores, o poder de Deus é para te manter cumprindo o propósito dele. Se você tem filhos pequenos, se você tem uma casa para cuidar, uma família para ordenar, que Deus Todo-Poderoso te recompense, ele recompensará. E não tem dinheiro, salário, não tem visibilidade, não tem sucesso que pague um dia os seus filhos dizerem, mãe, pai, o que eu recebi não tem preço. Mas muito mais, vai que eles não desconfiam de te agradecer. Quando você estiver na presença de Cristo, os portais celestiais se abrirem, ele dirá, entre bendita do meu Pai, entre bendito do meu Pai, entrem filhos benditos do meu Pai e tomai por herança, valor, que não existe onde você ganhar algo tão caro, tão precioso, quanto é o presente de entrar nos portais celestiais. O Senhor vai dizer onde estão os filhos que eu te confiei. O Senhor vai dizer onde está a família que eu te confiei. Ei, homem, pai, marido, onde está a esposa que eu te confiei? Onde está a família que um dia você se propôs a cuidar? Por que deixou de cuidar? Por que deixou de amar? Por que deixou de prestar atenção na sua esposa? Por que deixou de prestar atenção ao seu marido? Por que deixou de cuidar dos seus filhos verdadeiramente, mais do que dar comida, mais do que dar roupa, mais do que dar a eles um abrigo? Você não deu o seu coração de verdade? O Senhor vai nos pedir contas e o que nós diremos? Nossos filhos aprenderam a ser missionários? Nossos filhos aprenderam a amar Jesus?
e fazer a missão que o Senhor nos confiou. Nossos filhos aprenderam verdadeiramente quem é Deus, pelo seu exemplo. Mas você não está só. O Espírito de Deus é por você. O Espírito de Deus foi por mim e é por mim, em nome de Jesus. O Espírito de Deus é com Manassés e os seus filhos, a Cláudia, sua esposa, com meu marido, com você aí de casa, para nos ajudar. Os anjos de Deus visitam o nosso lar. Os anjos de Deus estão para ajudar mães aflitas, pais aflitos. Os anjos, a visitação celestial está para entrar na sua casa, em nome de Jesus. Quer entrar aí, chegar perto onde você está e trazer da parte de Deus libertação, transformação, mudança de vida. Ei, seu filho anda dizendo que não crê mais em Deus, não é? Pois então ponha seus joelhos no chão e clame em nome de Jesus para seu filho ser salvo das garras de Satanás. Porque ele tem andado por lugares longe, distantes do propósito que Deus tem para a vida deles. É isso? Bom, vou chamar aqui de volta o meu amigo, colega de apresentação aqui hoje, dividindo comigo a palavra, Manassés. Mas agora eu quero falar com você sobre uma questão também muito importante que nós estudamos nessa semana, nesse período aí dos 10 dias de oração, né, que é mais de uma semana. Falando sobre temperamentos, comportamentos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa questão dos comportamentos, temperamentos, para a gente domar, sabe, Manassés? Tem um tal de assim, eu sou impaciente mesmo, comigo não é assim, e grita para cá, e bate para colar, e põe o gato pela janela, uma confusão, aí você diz, mas como assim? Como assim? Aí você diz assim, é porque eu sou assim, eu nasci assim, e aí você se desculpa, ou então é assim, eu sou muito sensível, é que eu sou assim mesmo, ou seja, a gente se desculpa, né? O que você diz sobre isso? Como é que a gente reage à nossa personalidade, aos nossos temperamentos, a essas questões todas, Manassés? Então, olha só, o temperamento, ele é a base, ele é a estrutura sobre a qual esse edifício chamado personalidade, ele se estabelece, ele se constrói. Então, assim, a personalidade é o todo. E o temperamento é o seu jeito de enxergar o mundo, de ler o mundo, de olhar para si mesmo, de interpretar, de entender as coisas, de receber. É a maneira como você se comporta, a maneira como você reage. Então, temperamento é a parte biológica da personalidade. Temperamento é algo único, exclusivo. Não existem duas pessoas com o mesmo temperamento. Temperamento semelhante, sim, mas o mesmo temperamento, não. Se vem pela parte biológica, se é algo exclusivo que só você tem, então, no meu entendimento, isso é presente de Deus. No temperamento, aí você encontra a sua graça, a sua beleza, não é? A sua individualidade, onde você tem as suas peculiaridades. Então, você tem um conjunto de fatores positivos, recursos incríveis, um presente extraordinário de Deus. Mas, Darleide, nós estamos num mundo de pecado, não é, querido telespectador? Estamos num mundo em que nós não somos perfeitos. Então, existem também aspectos não saudáveis neste temperamento, ok? E agora, Darleide, você acabou de colocar na sua fala a chave. A chave é uma pessoa. Quem resolve é uma pessoa divina. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que, atuando em mim, sob a minha autorização, sob os meus pedidos veementes, constantes, insistentes, perseverantes, é que o Espírito Santo vai me ajudando a controlar, ele vai controlando em mim o meu temperamento. Então, os traços negativos, os aspectos não saudáveis, eles são controlados. A gente, olhando para a Bíblia, a gente pode encontrar Pedro, não é? Quem era Pedro antes e depois do Pentecostes? Bom, continuou o mesmo temperamento. Temperamento não muda. Temperamento controla-se, aperfeiçoa-se, ok?
Então a gente vê Pedro, né, no Pentecostes, fazendo aquela pregação incrível, etc., com aquela energia toda, chamando a atenção de todo mundo e cheio do Espírito Santo. A gente vê Paulo, extremamente colérico, depois do encontro com Cristo Jesus, ali na estrada de Damasco, continuou sendo o mesmo colérico, mas agora é alguém com a presença do Espírito Santo. Então, a presença de Deus na nossa vida faz toda a diferença, não é? Sem o Espírito Santo, não existe nenhuma maneira para a gente controlar o nosso temperamento. A gente pode fazer meditação, a gente pode fazer um monte de coisas e tal, mas é o Espírito Santo que vai nos desenvolver e criar esse sistema, né, espiritual, sobre uma natureza espiritual sobre nós, que vai manter o nosso temperamento controlado e vai aperfeiçoar a nossa personalidade como um todo, porque existem outros aspectos que são adquiridos por meio das experiências com os pais, os cuidadores, na infância, um conjunto de experiências que podem ter formado sabotadores emocionais muito disfuncionais e que vão atuar de uma maneira não saudável no seu relacionamento, no seu relacionamento conjugal ou com os filhos. Então, o Espírito Santo, ele vai te ajudando. E, Darleide, é por meio da palavra de Deus, por meio do contato com a Bíblia, é que nós vamos aprendendo verdadeiramente a nos conhecer. O processo do autoconhecimento, ele vem muito pela palavra de Deus, que não nos coloca fora da realidade, mas nos coloca bem dentro da nossa realidade e nos eleva, Darleide, para a plataforma da humildade, porque a plataforma do orgulho nos diminui, nos coloca embaixo. É um movimento ao contrário. Então, nós somos elevados pelo Espírito Santo para a plataforma da humildade, humus, dade, pés na terra, consciência de quem eu sou. Então, pela palavra de Deus, o verdadeiro autoconhecimento, pela palavra de Deus, a verdadeira autoestima, né? Um senso correto de valor próprio, quando eu contemplo o meu Criador, não é? E a minha autonomia, ela vai se dando, porque a palavra de Deus vai me auxiliando a quebrar os círculos viciosos, os vícios emocionais, o vício da briga, o vício da discussão, o vício da discórdia, compreende? O vício da crítica, o vício da depreciação e da autodepreciação, né? O vício da autopunição e todos esses vícios que vão tornando o ser humano cada vez mais infeliz, não é? Então, é pela palavra de Deus que esse desenvolvimento vem. E isso é maravilhoso. Nós temos o nosso caráter transformado dessa forma, adquirindo um conjunto novo de hábitos saudáveis, o nosso temperamento controlado pelo Espírito e, finalmente, a nossa personalidade aperfeiçoada e curada, Darleide. Olha que maravilha. Mas, Manassés, me chamou a atenção, vou até chegar aqui mais perto para eu entender. Você falou alguma coisa que é pontual, assim, a respeito da compreensão dos nossos comportamentos. Parece que você disse que há pessoas que são viciadas em brigas, ou nós podemos nos viciar em brigas, viciar-nos em conflitos, nos viciarmos num ambiente de conflitos, os vícios emocionais. Fala um pouquinho melhor sobre isso. Isso é, de fato, uma realidade? Tem pessoas que se viciam em sofrer? Sim. Exatamente, Darleide. Então, olha só, o cortisol, a adrenalina são hormônios e que, sabe, o contato com experiências que geram um grau elevado de adrenalina, cortisol, causam um vício, ok? Então, olha só, dentro da conjugalidade, a gente observa o seguinte, um casal viciado em briga. Então, você tem um que provoca e o outro que quer ser provocado para poder brigar também, mas com toda a razão. Você entende? Ele me provocou, ela me provocou. Eu não sou doido de brigar à toa, me provocou, agora vai ter que ouvir. Estava doida para ser provocado, estava louco para ser provocado. Então, um provoca,
e o outro entra na briga. Então, o que você precisa ter para manter um vício? Você tem que ter um viciado em combustível. Você entende? Então, o que um vai ser um para o outro, né? O vício alimento. Por exemplo, um vício terrível, o fumante, né? O fumante tem viciado em nicotina, mas se desaparecer do planeta Terra o cigarro, acabou o vício. O fumante acabou, não tem mais o alimento para esse vício. Então, a partir do momento que um cônjuge pede a presença do Espírito Santo e o Espírito Santo começa a controlar o seu temperamento pela autorização dele e por essa perseverança, esse exercício diário, ele começa a cortar. Como que vai cortar? O outro provoca e você não entra. Você responde com amor. A resposta branda desvia o quê? O furor. E aí o outro vai ter uma crise de abstinência, porque ele é viciado. Né? E você também fica assim, ó, viciado, né? Doido para entrar na briga, mas Espírito Santo me controla, por favor, me controla. Aquela vontade de brigar, de falar um monte de coisa, de extravasar, e aí você se controla pelo Espírito Santo. E o outro está dando piti porque ele está na abstinência, não é? E aí você segura, daqui a pouco ele começa a passar a crise de abstinência. E ele começa a perder o rumo, ele fica assim, meio sem rumo, porque não adianta mais, não tem adrenalina mais nessa relação, não é? Que é altamente desgastante e que é uma bomba relógio, você entende? É uma bomba relógio. Então, esse casal pode ser recuperado, não é? Com auxílio da ação do Espírito Santo, porque eu decido mudar, mas é o Espírito Santo que me transforma. Eu não tenho capacidade para me transformar, é o Espírito Santo que tem capacidade para fazer isso na minha vida. Mas eu, no exercício do livre-arbítrio, eu decido mudar e entrego essa decisão com perseverança diante do Senhor a cada dia. E aí eu corto o combustível e a gente começa a sair daquele patamar, do patamar da baixaria. Qual é o patamar da baixaria? Paixão, gula e apetite. Você entende? Esse é o patamar mais baixo do ser humano. Qual o patamar mais alto do ser humano? É a consciência, a razão e o juízo. Esse é o patamar espiritual. Esse é o patamar alto, elevado, aonde eu tenho a minha autonomia garantida diante de Deus, aonde os meus vícios foram quebrados e eu vivo sob a consciência, a razão e o juízo, e não mais sobre a paixão, a gula e o apetite. Olha, aula excelente. Esse é o Manassés Queiroz, que além de teólogo, é terapeuta de família. E é isso aí que a gente precisa levar em consideração. Sabe o que eu estava pensando aqui? Que todos nós precisamos, indiscriminadamente, todos nós precisamos, desesperadamente, de batismo, da presença, da realidade do Espírito Santo em nós. Quem não tem desafios pessoais para serem vencidos? Quem não precisa ser mudado? Quem não precisa ser transformado? Quem não precisa de mais paciência, de mais domínio próprio, de mais mansidão? Tem gente que não é nenhuma questão de precisar mais, precisa realmente porque não tem nada. Precisa muito do Espírito. Manaus, já volto aí com você. Eu quero que você ainda me traga aí parte do que você preparou, mas a gente já vai caminhando ali para o fim do programa e eu já fico assim, desejando mais. Mas eu já volto com você. Eu só quero ter uma palavrinha aqui a partir do que nós estamos dizendo agora, continuar trazendo uma reflexão para você também. Veja, eu falei bastante de pais e filhos agora há pouco, nós estamos falando sempre, porém, ligada ao ambiente familiar, onde nós imaginamos que esteja ali presente os cuidadores, o pai ou a mãe, então esse ambiente familiar. Mas eu volto a falar com relação aos pais e aos filhos, considerando que os nossos filhos precisam muito de ajuda. Mas nós, pais, precisamos primeiro das ferramentas para sermos ajudados, então consideremos que você esteja centrado nos seus deveres, mas que também esteja centrado nas suas necessidades, para que você corresponda à experiência de ser pai e mãe que alinhe a sua casa, a sua vida, lembrando que você tem filhos que estão olhando para você. E os seus filhos estão ouvindo a forma como você fala. Os seus filhos estão ouvindo como vocês se relacionam, vocês casais.
Seus filhos estão ouvindo como é que vocês agem diante das dificuldades da vida, quando faltam coisas, quando não tem o dinheiro, o recurso, quando não tem algumas coisas que vocês gostariam de ter, como nós queremos. Como é que nós reagimos? Quais são as palavras que nossos filhos nos escutam dizer? Bom, isso vai criando um estresse, isso vai criando um ambiente desagradável, doentio, desequilibrado, e os filhos estão crescendo nesse ambiente. Um dia desses, seus filhos estão transtornados. Um dia desses, os seus filhos estão incomodadíssimos com esse ambiente. Um dia desses, seus filhos irão desejar não estar ali naquele lugar. Hoje, uma mulher me dizia: Darleide, eu comecei a trabalhar muito cedo porque a minha casa era muito, mas muito perturbada. Então, logo muito cedo, garota, eu fui procurar trabalho e nunca mais parei de trabalhar. Porque a minha casa era um lugar onde eu não gostaria de estar. Você entende? O que nós fazemos com os nossos filhos? Às vezes nós expulsamos nossos filhos de casa. Não é mandando que eles saiam de casa. Eles desejam sair daquele ambiente porque é um adoecimento muito grande. E aí você vai ter que lidar com a irritação dos seus filhos, com a desobediência dos seus filhos, que não são somente, essa desobediência não vai ser somente aquela correspondente às mudanças da adolescência, uma juventude, uma certa rebeldia, que a gente precisa ali entender dentro de um esboço, de uma personalidade que está se formando cada dia mais, de uma estrutura que está se firmando em termos de indivíduo. E esses filhos ficam revoltados, esses filhos ficam cansados, esses filhos ficam estressados, ansiosos, outros depressivos, cada um respondendo de acordo com a sua sensibilidade, com a sua personalidade. Pais queridos, eu não estou querendo colocar peso sobre vocês, mas eu estou querendo dizer, eu como mãe, eu sei a responsabilidade que a gente precisa ter em mente sobre os nossos filhos com relação ao nosso comportamento, nossas palavras, nossas atitudes. Quantas vezes eu não agi como deveria ter agido na frente da minha filha? Quantas coisas eu deveria ter pensado melhor antes de dizer? Quantas expressões faciais eu deveria ter considerado melhor para que ela não visse a minha cara carrancuda por alguma situação que nem eu mesma expliquei para ela e ela não entendeu? Eu não estou falando de cima para baixo, eu não estou aqui usando de sermão para dar bronca na vida de alguém, não. Eu estou aqui como mulher, como mãe, como quem também tem aqui o dever de transmitir uma chamada de Deus para todos nós, família de Deus. Tudo isso para dizer, então, que nós temos um dever a cumprir com os nossos filhos, principalmente no que diz respeito ao nosso comportamento. A nossa maneira de aparecer diante dos nossos filhos. Mas, Darleide, o que eu vou fazer? Eu perco a paciência. Vamos começar arrumando a casa. Vamos começar distribuindo as tarefas da casa. Vamos começar a ensinar aos filhos a participarem desse ambiente familiar em que eles não são apenas hóspedes ali, aliás, eles não são hóspedes de maneira nenhuma, eles são parte da família e precisam ser educados em todos os sentidos, mas eles também precisam de colo, eles precisam de carinho, eles precisam de amor, mas precisam também de responsabilidades. Precisa ter firmeza e gentileza, trabalhando junto, como se fossem dois pratos da balança, que precisam ficar o tempo todo ali trabalhando para que não pese demais. Muito grito, muita pancada, muita grosseria. Para onde você imagina que vai levar a saúde emocional dos seus filhos? Como você imagina que vai ficar o ambiente da sua casa? Se você está muito estressado, estressada, se vocês brigam muito dentro de casa, você imagina que seu filho vai dar que tipo de adulto? Você acha que isso não causa trauma, ferida, memórias negativas? Você acha que isso vai ficar por isso mesmo? Ah, meu amor, se cuida, preste atenção, busca Deus, se precisar, busca, e muitas vezes busca ajuda. Bom, acabou o final, diz que é 1 minutinho aqui. Manassés, volta aqui só para me despedir de você. Ainda íamos falar de oração, mas não deu tempo, Manassés. Era só um texto que dizia que a oração
é Aham. fundamental para mantermos nossa família. 30 segundos, Maná. Fundamental, fundamental. É na oração que você que sofreu desamor, esse trauma emocional, você pode sentir o amor, verdadeiro amor. É na oração que você que sofreu o trauma do desvalor pode se sentir verdadeiramente valorizado. É na oração que você vai se sentir amparado por Deus, você que sofreu o trauma do desamparo. Então, na oração, acaba com a autodepreciação, acaba com a autopunição, acaba com a autoindulgência e você se liberta para ser uma pessoa feliz. Pratique a Amém. oração, porque ela é um remédio poderoso para o seu Amém. emocional, para a sua área espiritual e assim por diante. Pratique a oração. Obrigada, meu querido. Um abraço. Até a semana que vem, amigos aí de Outro, muito casa. obrigado. Obrigada muito pela companhia. A gente se encontra aqui pela graça de Deus. Um beijo, um abraço. Busque a Deus. O Senhor é contigo para vencer as tuas batalhas. Um abraço.